Olá, pessoal, de volta aqui para o nosso último bloco da aula de hoje, para que a gente possa aqui concluir o conteúdo relativo ao nexo de causalidade. Então, pessoal, falamos das teorias, né, que guiam o nexo causal, falamos sobre a questão das concausas e vimos, então, com base no que foi dito até agora, que a gente sempre vai ter que ter essa ligação entre as duas coisas. Aqui eu tenho a conduta que gerou o dano e eu tenho que ter uma ligação entre as duas coisas. No meio disso tudo, eu posso ter as concausas, que podem já pré-existir, que podem ser supervenientes ou que podem ser concomitantes a esse dano causado por essa conduta aqui, né? Então, tudo isso é matéria correlata ao nexo causal. Mas existem situações nas quais, em que pese eu tenha aqui a conduta que gere este dano, existe algum elemento no meio que quebra este liame. Existe algum acontecimento, que pode ser um acontecimento humano ou por força da natureza, que quebra esse liame. Quando nós tivermos essas situações, nós estamos diante das excludentes do nexo causal. Situações nas quais a doutrina se refere à jurisprudência também, à irresistibilidade do evento danoso, ou seja, não tinha como, naquela situação específica, ter como evitar aquele prejuízo, aquele dano. E, na verdade, ninguém tem culpa disso. Mas é mais do que uma questão de não ter culpa. Eu não tenho fato atribuível a alguém por existir uma ruptura neste liame. Então, nós vamos dar uma olhadinha nessas figuras, né, nas excludentes do nexo causal. Nós já estudamos lá na matéria correlata as fontes do dever de indenizar, nós estudamos as excludentes de ilicitude civil, porque sabemos que o ato ilícito é uma das fontes que gera dever de indenizar. O ato ilícito seria, digamos, a nossa figura mor da responsabilidade aquiliana extracontratual. Mas que existem situações nas quais, ainda que o dano ocorra, eu não tenho como atribuir responsabilidade àquele agente por serem situações justificáveis daquele comportamento. Então, são os casos de excludentes de ilícito civil. Aquilo é uma situação. Aqui a gente está diante das excludentes do pressuposto nexo causal. Então, muitas vezes, quando eu estou defendendo o agente causador do dano, eu vou ter que construir alguma excludente. Olha, isso aqui aconteceu. Não foi por culpa dele, foi culpa de terceiro, quando cabível, né, essa alegação, tem casos em que não é. Isso aqui aconteceu por um caso fortuito, por uma força maior. Isso aqui aconteceu por uma culpa exclusiva da vítima. Eu vou ter que sair pelas excludentes. Vamos dar uma olhada em quais são elas. Então, primeiro a gente tem a figura do caso fortuito e da força maior. A doutrina vai diferenciar essas duas coisas da seguinte forma: o caso fortuito seria uma atribuição a uma conduta humana, né? Ainda que irresistível, ainda que justificável, ainda que perdoável, há uma conduta humana no caso fortuito. Na força maior, eu tenho um evento natural, é um evento da natureza. E aí eu não tenho como evitar o dano. Um exemplo de uma catástrofe, né? As enchentes, por exemplo, algo que a gente está vivenciando, inclusive no momento atual, né, em matéria de catástrofes climáticas, então eu tenho uma situação de força maior. Em tese, eu não teria como atribuir a alguém quando é evento da natureza, salvo naquelas situações de responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral, que a gente já vai falar, salvo situações nas quais, por trás da força da natureza, há negligência humana, né? Por exemplo, o Estado não cumpriu com os seus deveres de manutenção de serviços públicos, dos produtos, daquela situação, e por isso aconteceu o pior, senão não teria acontecido algo de grande monta. Bom, existem exceções, né? Por isso que eu digo que a responsabilidade civil é sempre aquela matéria que, se eu colocar um e se isso e mudar uma peculiaridade do caso concreto, a solução já vai ser outra, né? Então, estou falando em tese, estou falando em regra geral. Via de regra, então,
A doutrina diferencia como, sendo caso fortuito, aquele acontecimento envolvendo participação humana e a força maior é aquele que não envolve participação humana, porque é um evento natural. Essas diferenciações encontram polêmicas e muitas vezes controvérsias na própria doutrina, que troca os conceitos, dizendo que força maior seria da participação humana e o caso fortuito da natureza. Fato é que não importa. Em termos práticos, não importa essa diferenciação. E estou dando para vocês a diferenciação que é majoritária na doutrina. O que importa é que quebra nexo de causalidade, é que acaba sendo uma excludente de responsabilidade, o agente, em tese, não vai responder. Né? Então, a gente encontra lá no artigo 393, que em algum momento já fiz a leitura com vocês, mas vale darmos uma relembrada, dizendo que essa é a regra geral. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, aqui no finalzinho do artigo, dá a possibilidade de um contrato que seja paritário, que seja permeado pela igualdade. Ambos elaboraram as cláusulas, puderam discutir as cláusulas, que se possa inserir, então, a responsabilização, mesmo no caso fortuito, na força maior. Eu sempre dou o exemplo do depósito, não sei se cheguei a passar já esse exemplo para vocês, no qual eu deixo bens de valor para que uma amiga guarde, porque eu vou para a Europa passar um tempo, e vamos imaginar que eu até esteja remunerando ela por isso, e sendo depósito remunerado, inclusive colocamos uma cláusula que diz que ela não pode alegar, caso fortuito ou força maior, caso ocorra a perda ou deterioração dos bens, que ela responde mesmo assim. Se o contrato é entre iguais, não é uma relação de consumo, é um contrato paritário, se pode inserir uma cláusula dessa natureza, tá? É o que deixa claro o artigo no final ali. Parágrafo único. Caso fortuito ou força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível impedir ou evitar, que seria a questão da irresistibilidade do evento danoso. Pessoal, fortuito, esses dois exemplos que a gente já trabalhou em aula. Fortuito, mais fácil de entender, estou dirigindo, tenho um mal súbito, não sei que estou com problema de saúde, desmaio, atropelo alguém. Então, entre a minha conduta e o dano que a pessoa atropelada sofreu, não tem liame, não tem nexo causal, porque o mal súbito é um caso fortuito que fez com que o evento acontecesse. Então, há uma ruptura, por isso eu não respondo. E a força maior seria o evento da natureza. Então, começou aquela chuva torrencial que virou uma tempestade com granizo, não enxergo nada, cai uma árvore em cima do meu carro e eu atropelo alguém. Mesma situação, não posso responder, que é uma ruptura do nexo causal. Não acontece o dano por causa da minha conduta, e sim porque a árvore caiu em virtude dessa tempestade. Tá? Então, essas são excludentes clássicas da teoria da responsabilidade civil. E eu chamo aqui a atenção para as diferenças entre fortuito externo e interno, especialmente matéria muito utilizada nas relações de consumo, né? Na responsabilidade do Estado, por exemplo, mas especialmente nas relações de consumo. E quem está fazendo consumidor, a gente trabalhou esse tema. A doutrina e a jurisprudência hoje diferenciam esses dois tipos de fortuito, para dizer que no fortuito interno eu vou responsabilizar e no externo eu não vou. O que é o fortuito interno? Aquelas situações nas quais o risco é íncito à própria atividade. O risco é da atividade. Então, por exemplo, por que se diz que a responsabilidade do transportador ela vai acontecer mesmo quando eu tenho o fato de terceiro? O motorista do ônibus está dirigindo, vem um outro carro, ele corta a frente, freia bruscamente, a pessoa que está dentro do coletivo cai e quebra a perna. Por que eu tenho responsabilidade do transportador mesmo assim? Porque é baseada numa noção de fortuito interno. É típico risco da atividade de dirigir e transitar com veículos automotores que os acidentes aconteçam. Então, pelo princípio da incolumidade física da pessoa, os passageiros que estão ali não podem pagar o pato, não podem ficar sem reparação, né? Então, não vou poder transferir ao terceiro, que muitas vezes não tem condições de pagar, ou fica difícil a prova. É o transportador que vai
arcar com essa conta. Depois, ele pode utilizar a via regressiva contra o verdadeiro culpado, nas hipóteses em que ele conseguir provar. Mas essa ideia é baseada no fortuito interno. Então, a gente diz assim, um outro exemplo, né, do coletivo de ônibus. Uma bala perdida que vem lá de fora e atinge o passageiro, será que é algo que tem a ver com a atividade de dirigir um ônibus? Claro que não. Então, essa situação é de um fortuito externo, que não tem nada a ver com a atividade. E nesse caso da bala perdida, então, não se responsabilizaria a empresa transportadora. Agora, uma situação, ou vamos imaginar assim, uma situação de um assalto dentro do ônibus, né? As situações de queima de ônibus, que a gente tanto já viu na mídia, infelizmente, no Rio de Janeiro acontecendo, tem até um filme sobre isso, né? Acho que se chama Expresso 174, do ônibus que foi sequestrado. Enfim, essas situações, por exemplo, um assalto dentro do ônibus, um assalto na porta do ônibus, eu poderia trabalhar a noção de fortuito externo, porque o ônibus não é obrigado a dar segurança, nem de ter pessoas armadas. Agora, um assalto na porta de um banco é diferente. Ali tem o dever de segurança, eu tenho que ter segurança, devidamente até armado, para evitar qualquer situação. Né? Então, veja como muda dependendo do tipo de contrato. Se for um assalto a carro forte, é fortuito interno, porque ali tem que ter segurança, tem que ter gente preparada, né? E aí eu teria essas situações de responsabilidade. Então, a gente sempre tem que ter essa noção. Fortuito interno é aquele risco próprio da atividade. Por que que o estabelecimento hospitalar psiquiátrico, um hospital psiquiátrico, é responsabilizado indiscutivelmente por um suicídio que acontece cometido pelo paciente dentro do seu estabelecimento, que é um fortuito interno, né? Porque é algo que é típico, risco da atividade não pode acontecer. E aí a gente vai ter que analisar essas figuras aqui. Depois eu vou deixar para vocês um ementário de jurisprudência sobre fortuito interno e fortuito externo. Como também quero deixar sobre as teorias do nexo causal, mas sejam curiosos, procurem na jurisprudência, pode ser no site do tribunal daqui, coloca lá causalidade alternativa, encontra um monte de coisa. Coloca a teoria da equivalência das condições na responsabilidade civil, senão só vai aparecer matéria penal. Você encontra poucas, mas que tenha negando aquela teoria. Coloca a teoria da causalidade adequada, terão muitos julgados interessantes a respeito, sempre analisando a peculiaridade do caso. Muitas vezes, em pesquisa de jurisprudência de matéria que tem essa característica, a gente não consegue entender o que foi julgado só na leitura da ementa. A gente tem que ler o acórdão na íntegra, que tem também tudo disponibilizado lá para vocês. Uma outra excludente, pessoal, de nexo de causalidade é a culpa ou o fato exclusivo da vítima. Porque às vezes não é exatamente culpa, a gente usa essas duas palavras, porque às vezes ela é culpada e às vezes é um fato exclusivo da vítima que faz com que a responsabilidade não incida porque há ruptura de nexo. Então, se a pessoa maneja um, um produto que ela comprou no supermercado perto do fogo e não tem problema de informação, não tem vício de informação, porque ali está escrito não manejar próximo ao fogo, produto inflamável, ela vai ali do lado da lareira, está ali comendo um queijo, tomando um vinho num dia frio e abre o produto e explode. É claro que eu não tenho nexo de causalidade. Qual é a conduta que gerou o dano? É o fato do produto mesmo ter algum problema? Não. É o fato dela ter se comportado de forma inadequada, contrária às instruções, mesma coisa. Eu compro um secador de cabelo que é da voltagem 110 e ligo na tomada 220, depois quero reclamar vício do produto, se ficar comprovado que foi ligado na voltagem errada, muitas vezes até por perícia, eu não tenho como como buscar a responsabilidade, né, do fabricante, porque aí foi mau uso. Inclusive, não me dá direito nem a garantia isso, nem a garantia contratual, nem aos prazos para entrar com a ação na garantia legal. Posso até entrar, mas irei perder, será improcedente o julgamento dessa demanda. Lembrando sempre
que em matéria de culpa ou fato exclusivo da vítima, que afasta a responsabilidade da gente, que diz que não haverá o dever de indenizar, nós temos a correlata culpa concorrente. A vítima concorre um pouco, não muito, né? Então, quando há essa concorrência de culpas, cada um fez um pouquinho, sim, na verdade, no coletivo, naquele ônibus, não deveria estar a janela com problema para fechar. Então, ela estava aberta e não fechava essa janela. Então, é um problema de manutenção da própria empresa. Mas aí, por conta disso, a pessoa coloca todo o braço para fora, se pendura para fora da janela durante a viagem e perde o braço. Ela também não podia ter se pendurado na janela, né? E aí a gente vai ter concorrência de culpas. Quando eu tenho concorrência de culpas, cabe ao juiz verificar o percentual de cada conduta, né? Quem foi culpado enquanto em 80% de um lado, 20% do outro. Bom, se 20% foi culpa da vítima, 80% foi culpa do agente, aquela indenização que seria arbitrada em 100 será arbitrada em 80. Lembrando que aqui não tenho ruptura de nexo, tenho só alteração do quantum na concorrência das culpas. E ainda digo aqui, essa questão vinculada à discussão de culpa, ela é muito mais vinculada à conduta do que a nexo causal, se a conduta é culposa ou não, né? Então, a gente tem lá na conduta um dos pressupostos, depois os danos, depois nexo causal e nexo de imputação ou imputabilidade. E essa questão da culpa é muito mais vinculada ao pressuposto da conduta. Tá? Mas a culpa concorrente não é excludente de responsabilidade. Ela só serve para acertar e mexer no quanto indenizatório. Depois temos culpa ou fato exclusivo de terceiro. Por que aqui culpa ou fato exclusivo de terceiro? Imagine que quem atravessa, quem se coloca na frente do ônibus e aí o motorista tem que frear é uma criança. Eu não posso dizer que criança tem culpa. Criança não é nem imputável para fins de responsabilidade, quem dirá para dizer que ela tem culpa. Então, é um fato, não é de terceiro. Por isso que a gente joga muito com essas duas palavras. Quando eu tenho o terceiro que causa o dano, em regra, como regra geral, eu não tenho responsabilidade, né? Porque não fui eu, foi o terceiro. Agora, existem situações nas quais, mesmo o fato de terceiro não será excludente de responsabilidade, a lei vai dizer. Lembram do nosso estado de necessidade, lá do artigo 188, inciso 2, que nós estudamos lá nas fontes do dever de indenizar, combinando com o artigo 929, com 930, então estou dirigindo muito bem, dentro das regras de trânsito, vem o outro na contramão, eu puxo a direção, não tem outra coisa que eu possa fazer. E eu puxo a direção e acabo ocasionando dano para quem está molhando a grama, destrua a propriedade da pessoa, a pessoa que está de carona comigo fica muito machucada. O estado de necessidade é uma das causas que nós vamos considerar como excludentes de ilicitude civil, mas que gera responsabilidade. Aquele caso de ato lícito, porque se é excludente de ilicitude, o ato é lícito, mas é uma das situações de ato lícito que gera responsabilidade. Então, aqui, eu tenho um fato de terceiro, que é aquele que vem na contramão, que, em regra, poderia afastar o dever de indenizar. Eu digo, olha, não fui eu, foi ele. Mas, nesse caso, eu serei obrigada por um dever em conduzindo que eu tenho naquela situação e pela teoria dos atos lícitos e indenizáveis. Dei para vocês aqui, trago o artigo 734, não lembro agora se é o 734, 735, gente, vamos conferir para não ter problema, mas é um dos dois, que diz que o transporte oneroso, né, aquele que eu pago, a responsabilidade do transportador no transporte oneroso, ela não pode ser elidida, ela não pode ser evitada por fato de terceiro. É por isso que o motorista que freou, mesmo diante da única solução que teria ali para ele possível, também é uma situação de estado de necessidade, não deixa de ser, senão o acidente seria pior, mesmo assim vai responsabilizar a empresa transportadora, tá, pessoal? Eu só quero conferir aqui o artigo para não ter problemas. É o 735, tá? Tá errado na lâmina. Vou acertar ali para postar para vocês aqui.
Mas já saibam que não é o 734, é o 735. Tem um outro artigo, deixa eu ver se é o 734, que vai dizer que quando é carona, veja, quando é carona, o transporte é gratuito, né? Então, eu não tenho. Não, não é esse. Mas eu acho que é o 736, por ali. Quando é carona, a gente não aplica essa regra, tá? Aplicamos apenas para o transporte oneroso. Mais uma situação de quebra de nexo causal para fins de excluir o dever de indenizar. É a cláusula de não indenizar. Isso em relação à responsabilidade contratual, quando eu tenho contrato. É possível colocar uma cláusula dizendo que não haverá dever de indenizar, mesmo no caso de direito de personalidade? Acho brabo essa cláusula ter validade. Mas se for um direito disponível, estou dizendo que no caso de perda do bem, não será indenizável e assim celebram de mútuo consentimento as partes o acordo nesses termos. Eu posso afastar. A questão é que tem que ser contrato paritário, tá, pessoal? E relação civil. Se é contrato de adesão, mesmo que não seja relação de consumo, contrato de adesão, um adere à vontade do outro, por própria regra do Código Civil, é nula essa cláusula de não indenizar, está lá no 424. E se for relação de consumo, não pode jamais cláusula de não indenizar, cláusula limitativa, né, da responsabilidade civil. Também não vale quando tem matéria de ordem pública, que é o interesse estatal, né, em contratos que envolvem interesse estatal. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, mesmo numa relação civil de contrato paritário, eu posso, dependendo do conteúdo dessa cláusula de não indenizar, ter declarada essa cláusula nula, por exemplo, quando consistir em renúncia a direito e personalidade, que é irrenunciável, né? Então, a gente pode ter o questionamento. Mas em contratos paritários, envolvendo direitos disponíveis, patrimoniais, que não sejam de relação de consumo, via de regra, o contrato nunca será paritário, né? Será de adesão, a gente poderia ter a validade dessa cláusula, e aí eu tenho excludente de nexo para dizer, olha, como as partes já anteriormente estipularam a sua vontade no sentido de que não haverá dever de indenizar, é como se fosse uma quebra de nexo, né? Poder alegar isso porque a vontade foi estabelecida assim. Mas, especialmente, é uma das situações que afastam a responsabilidade civil. As causas excludentes de ilicitude civil do artigo 188 também são quebras de nexo de causalidade. Dizer que alguém causou um dano a outrem porque agiu em legítima defesa, lembram aquele caso de alguém que é ameaçado injustamente com uma arma apontada para o seu rosto, estão perto de um abismo, ele empurra o agressor para se livrar da agressão injusta e o agressor cai morro abaixo e fica extremamente lesionado e vai parar numa cadeira de rodas, numa situação de paraplegia. Não tem responsabilidade em tese, né? É porque aqui eu teria ruptura de nexo. Por que aconteceu o problema? Porque ele é quase uma culpa exclusiva da vítima, né? Ele me direcionou à agressão injusta e os outros casos ali, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito, também como excludentes da ilicitude civil do artigo 188. Só o estado de necessidade que, em que pese seja excludente da ilicitude civil, ou seja, é um ato lícito, seria indenizável por conta do que diz o artigo 929 e 930. Gente, vamos arrematar a nossa aula de hoje, e aí na aula que vem a gente termina com o nexo de imputação, né? Que é bem curtinho, falar da questão do incapaz também, se ele responde ou não, quando ele tem patrimônio, né? Em que situações isso acontece, e aí a gente parte realmente para as espécies de responsabilidade civil. Esse tema de jurisprudência é interessante, pessoal, porque nós tratamos a aula de hoje toda sobre o nexo causal, e começamos a aula de hoje com a pergunta se o nexo causal é um elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil, ou existem situações nas quais ele é relativizado, ele é mitigado, ele é deixado de lado, ele é tido como um elemento que tem que ter uma releitura, se abranda,
a necessidade da sua configuração e mesmo assim haverá responsabilidade. Nós já falamos de algumas tendências de flexibilização da exigência do nexo causal, quando, por exemplo, falamos em causalidade alternativa, quando eu digo, olha, tem um grupo, o agente está entre o grupo, mas eu não sei quem é, relativiza e todo mundo indeniza. Aí já é uma relativização, porque em relação a várias outras pessoas eu não vou ter o nexo, mas eu estou relativizando a sua exigência. Um outro exemplo seria a aplicação da teoria do risco integral, que é o que a gente tem aqui nesse slide, e que envolve alguns temas de jurisprudência, para dizer o seguinte, olha, tem situações nas quais é tão grave esse dano, e é tão mais importante que a vítima ou as vítimas sejam reparadas, que não importa se tem excludente de responsabilidade. Nesse caso, nós não vamos aceitar nenhuma excludente. Exemplo, nem a força maior, que é um acontecimento da natureza que tornou irresistível o dano, não é aceita, vai indenizar, vai repor aquela situação anterior na medida do que seja possível, então compensar os danos sofridos, né? Isso é muito comum, pessoal. A responsabilidade ambiental, e que muitas vezes envolve até o Estado, né? O Estado como garantidor universal. E a teoria do risco integral, para dizer, olha, nesse caso tem que se responsabilizar. Dou o exemplo dos danos nucleares, né? Descarte de material radioativo. Teve um caso muito famoso no qual a empresa fechou e aí acabaram enterrando materiais, e um dia uma pessoa desavisada vai lá, tá brincando, tá mexendo na terra e acha um potinho com um pó brilhante, lindo, lindo, lindo. Emocionante ter encontrado isso. Isso aqui é um recado do universo, é algo maravilhoso, e abre, vai ver que cheiro tem. Bom, material radioativo. Não tem discussão sobre responsabilidade, vai incidir a responsabilidade aqui. E teve, nesse caso, também uma falta de fiscalização estatal, né? Aí mais ainda. Esse momento que a gente vive de catástrofes, de calamidades públicas, é um momento interessante para se pensar na teoria da responsabilidade civil e até no abrandamento de algumas situações, porque o judiciário, em que pese, tenha esse papel de tutelar os direitos conforme a teoria jurídica que a gente estuda na doutrina, na jurisprudência, na legislação, em todas as fontes de direito disponíveis, às vezes também tem o papel de não causar uma catástrofe social maior, a exemplo da catástrofe econômica, não utilizando o mesmo termo. Então, é também papel do judiciário, a quem critique e diga que não é, mas é isso que acaba acontecendo na condução de alguns casos, para que a gente tenha um abrandamento de outras situações que podem piorar aquele problema já colocado ali. Vocês lembram que nós falamos no critério bifásico, que é utilizado lá na segunda etapa, né, do critério bifásico, que eu levo em conta uma série de elementos, e um deles é, eu não posso empobrecer aquela pessoa que vai pagar a conta da indenização. Quanto mais ela ganhar, mais eu vou condenar para que ela ganhe. Se eu aplicar a teoria punitiva, muito mais. Mas eu também não posso empobrecer, porque o objetivo da responsabilidade civil é que a indenização seja paga, seja possível pagar. Então, veja bem, uma situação dessas, né? Calamidade pública em virtude de enchentes, e aí toda a discussão, teve culpa, não teve culpa do Estado, isso aí tem mais a ver com a responsabilidade civil do Estado, que é um tema bem específico, que nós temos uma aula para tratar sobre, e que eu super indico esse livrão aqui para vocês, desse grande autor, que eu já indiquei o livro dele também sobre dano moral, Youssef Said Carrali. Esse livro é um dos meus preferidos, de responsabilidade civil do Estado. E aí o seguinte, pessoal, porque o Estado errou, né? Vamos entrar ali nas discussões de todas as provas que já tem, que houve erro, se não houve erro, a gente não conhece os procedimentos, mas é o que a mídia vem levantando, certo? Então, vamos partir do pressuposto de que realmente tenha tido uma ausência estatal na fiscalização, na manutenção, né? A questão dos diques, a questão das bombas, a questão de como é que a água escoa, enfim, podemos entrar nesse debate. Vamos imaginar hipoteticamente que a gente diga assim, houve aí um problema, que é um problema
relacionado a essa falta de fiscalização, falta de proatividade do Estado na manutenção do que deveria ter feito e não fez. Tá, e o que vai acontecer agora? Cidades destruídas, pessoas desalojadas, todos vão entrar com ações de indenização contra o Estado com base nisso. Vocês acham que o Estado vai ser condenado a pagar? Assim, tão simplesmente, se eu for aplicar a teoria do risco integral como é ipsis literis, já digo que sim, tem que pagar. Se vou aplicar mais, não preciso nem aplicar a teoria do risco integral. A ideia da falta de fiscalização, sim, é obrigado a pagar. Mas um Estado que precisa se reconstruir do zero, que precisa reconstruir cidades, que precisa auxiliar pessoas, eu não posso quebrar o Estado com indenizações, que eu vou causar um mal ainda pior. Vocês entendem que há uma questão aqui política, também econômica, que ultrapassa a esfera da mera teoria jurídica. Então, esse sistema aí de freios e contrapesos nós vamos ter que acabar tendo para lidar com questões tão sensíveis assim. E aí vocês me diriam, tá, mas então a gente joga no lixo a teoria da responsabilidade civil? Não, não é isso. Mas a gente sabe que para responsabilizar o Estado, eu vou poder discutir, geralmente se discute, a reserva do possível. E se o Estado vem na alegação toda da sua defesa baseada na teoria da reserva do possível, olha, não tinha como, por A mais B, e faz perícias, e comprova que não foi assim. Ou outra discussão possível aí, olha, os problemas vêm de vários governos, não é de agora, isso não se acertaria do dia para a noite. Quem deixou de fazer, e aí já vem discussão de imputabilidade, né? Então, teoria da reserva do possível, aí na defesa do Estado, as questões relativas a fortuito externo, quando puderem ser atendidas em matéria de danos ambientais, acaba não tendo nem a possibilidade de comportar essa excludente, mas são temas candentes aí para o momento, tá, pessoal? Acho que é bem interessante até escrever sobre isso. E eu dou esses exemplos para vocês, como exemplos de temas de jurisprudência, danos nucleares, danos ambientais gerais, atos terroristas em aeronave brasileira, nas quais nenhuma excludente estudada até agora, aqui que nós estudamos das lâminas anteriores, poderão ser alegadas por essa garantia que é mais extrema. Então, quer dizer o seguinte, quando eu tenho no ordenamento jurídico, mesmo que em temas pontuais, uma teoria do risco integral valendo para dizer que eu não posso alegar nenhuma excludente, então a gente tem também uma relativização dessa ideia clássica do nexo causal, né? Porque se o nexo causal é elemento imprescindível e se quando quebra não gera responsabilidade, é uma nova leitura que a gente dá a esses temas, para dizer, olha, tem casos que mesmo não tendo nexo, vai gerar responsabilidade, porque há uma noção de assunção integral desse risco que está ali presente. Muito bem, quero agradecer a companhia pela aula de hoje, seguimos aí nossos próximos passos, nossas próximas aulas, e aí vamos nos comunicando, pessoal, sempre pelo AVA, né? A aula não necessariamente, se não é postada no mesmo dia, pode ser postada antes ou um pouquinho depois, como está acontecendo essa semana, né? Um dia depois, e eu aviso sempre vocês pelo AVA. Se na semana que vem nós formos realizar atividade, não tiver aula gravada, né? Porque a gente está fazendo todas as aulas, estamos tentando dar essa preferência para aula gravada, também serão avisados, mas eu pretendo já colocar para vocês também exercícios para irmos exercitando essa parte aí das questões objetivas, das dissertativas. Só não coloco hoje ainda, porque eu ainda quero falar de imputabilidade, tá? Então, na aula que vem, o iniciozinho da aula vai arrematar com a imputabilidade, e aí na aula que vem eu já coloco os exercícios. Se tiver alguns separados só sobre nexo causal, eu já coloco lá para vocês também. Tá bom? Um beijo grande, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.